Bem-vindos ao Crimes e Mistérios. Hoje, vamos explorar o caso de um dos serial killers mais enigmáticos e brutais da história, Jack, o Estripador. Em 1888, as ruas de Whitechapel, em Londres, foram palco de crimes brutais que chocaram o mundo. Até hoje, a identidade de Jack, o Estripador, permanece um mistério. Prepare-se para conhecer as vítimas, as teorias e os suspeitos que cercam esse caso aterrorizante. Entre agosto e novembro de 1888, 5 mulheres foram assassinadas de forma brutal em Whitechapel. Elas são conhecidas como as vítimas canônicas de Jack, o Estripador. A primeira vítima, encontrada em 31 de agosto de 1888, foi Mary Ann Nichols, encontrada com cortes profundos na garganta e mutilações no abdômen. Os detalhes gráficos do crime marcaram o início do pesadelo em Whitechapel. Encontrada morta em 8 de setembro de 1888. Foi a segunda vítima, Annie Chapman, que também sofreu mutilações graves no abdômen e até seus órgãos internos foram removidos. A precisão dos cortes sugeria algum conhecimento médico, levando à primeira teoria de que o assassino poderia ser um médico ou açougueiro. Assassinada em 30 de setembro de 1888, foi Elizabeth Stride. Diferente das outras, Elizabeth não foi mutilada no abdômen, o que levou muitos a acreditar que o assassino foi interrompido antes de terminar seu ataque. Assassinada na mesma noite que Elizabeth Stride, em 30 de setembro. Catherine Eddowes. Catherine sofreu mutilações faciais e abdominais profundas, características que aumentaram a crueldade e o pânico do público. Em 9 de novembro de 1888, considerada a última vítima canônica, foi assassinada Mary Jane Kelly. Mary Jane sofreu as mutilações mais graves de todas, sendo praticamente desfigurada. A cena de seu assassinato foi uma das mais brutais, chocando até mesmo os investigadores. Essas mortes macabras desencadearam uma onda de teorias e suspeitas. Quem era o homem por trás dos crimes? Para entender melhor os horrores cometidos por Jack, o Estripador, vamos explorar os locais onde seus crimes brutais ocorreram. Em 1888, as ruas de Whitechapel eram escuras, apertadas e perigosas, um cenário perfeito para o assassino agir sem ser notado. Vamos ver como eram essas áreas na época dos assassinatos e como elas mudaram ao longo dos anos. Bucks Row, agora conhecido como Durward Street, local onde Mary Ann Nichols foi encontrada. Em 1888, Bucks Row era uma rua escura e estreita, com pouca iluminação e prédios industriais. Era cercada por cortiços e abrigava muitas pessoas de baixa renda, um ambiente desolado, perfeito para um ataque desapercebido. Hoje conhecida como Durward Street, a área passou por muitas mudanças, com novos edifícios residenciais e uma escola próxima. No entanto, algumas das construções históricas ainda permanecem, e as ruas estão muito mais bem iluminadas e urbanizadas. 29 Hambury Street, onde Annie Chapman foi assassinada. A Hambury Street era repleta de residências divididas em pequenos apartamentos, com cortiços que eram áreas comuns. O número 29 era uma residência muito modesta, em um beco apertado e sem qualquer sistema de segurança. O número 29 já não existe mais, a rua agora é dominada por edifícios modernos, lojas e empresas. As antigas construções foram demolidas, mas Hambury Street ainda mantém alguns traços da Londres vitoriana no entorno. Berner Street, atualmente Henriques Street, onde Elizabeth Stride foi encontrada. Berner Street era uma rua movimentada, com pequenas lojas, bares e algumas casas de albergue. Elizabeth foi assassinada no pátio de um clube social, o International Working Men's Educational Club, um local de encontros políticos e sociais. A rua foi renomeada como Henriques Street. O local do clube social já foi substituído por novos edifícios residenciais, mas a área ainda tem o traçado original. Parte dos antigos prédios de tijolos e becos mantém o aspecto histórico. Mitre Square, onde Catherine Eddowes foi assassinada. Mitre Square era um pequeno e isolado pátio de paralelepípedos, cercado por prédios industriais e escritórios. Tinha iluminação mínima, o que oferecia o cenário ideal para o ataque.
Hoje, Mitre Square faz parte de uma zona comercial renovada, com prédios de escritórios modernos ao redor. A praça ainda preserva alguns traços do passado, como o layout do piso, mas a atmosfera é muito mais urbana e vigiada. 13 Miller's Court, onde Mary Jane Kelly foi assassinada. Miller's Court era uma pequena passagem de cortiços apertados, sem qualquer iluminação pública. Era um espaço isolado, no fundo de Dorset Street, conhecido por abrigar trabalhadores imigrantes e pessoas de baixa renda. Miller's Court e Dorset Street foram demolidos e substituídos por um edifício comercial moderno. A localização original agora faz parte de um complexo de escritórios e prédios residenciais, e já não resta muito da atmosfera sombria que caracterizava a área. Essas áreas mudaram drasticamente desde os crimes, mas ainda existem tours guiados que recriam os cenários de 1888 com fotos antigas e histórias detalhadas. As teorias sobre Jack, o Estripador, se multiplicaram desde o início das investigações. Algumas delas se destacam, criando um verdadeiro mistério histórico. Teoria do conhecimento médico. Muitos acreditavam que Jack, o Estripador, tinha conhecimento médico devido à precisão das mutilações. Isso levou à hipótese de que ele poderia ser um médico ou cirurgião frustrado. Teoria do carniceiro local. Outra teoria era de que ele poderia ser um carniceiro, familiarizado com facas e com cortes precisos, alguém que poderia passar despercebido nas ruas de Whitechapel. Teoria da insanidade. Alguns acreditavam que o assassino sofria de uma condição mental grave, o que explicaria o sadismo e a brutalidade dos ataques. Acredita-se que os crimes poderiam ter um componente ritualístico, de uma mente profundamente perturbada. Conspirações do governo e família real. Uma das teorias mais controversas sugere que Jack, o Estripador, fazia parte da alta sociedade britânica, possivelmente até mesmo da família real. Alguns acreditam que os crimes foram encobertos pelo governo para proteger figuras influentes. Com as teorias, surgiram também vários suspeitos ao longo dos anos. Aqui estão os mais famosos. Suspeito número 1 Montague John Druitt, um advogado e professor que, segundo alguns relatos, tinha um comportamento instável. Ele foi encontrado morto em dezembro de 1888, logo após o último crime. Isso levou alguns a acreditar que ele era o assassino, encerrando os crimes com sua morte. Suspeito número 2 Aaron Kosminski, um barbeiro polonês que vivia em Whitechapel e tinha histórico de problemas mentais. Foi internado em um asilo pouco depois dos crimes, e a polícia o considerava um dos principais suspeitos. Suspeito número 3 Michael Ostrog, um criminoso conhecido, mas sem provas conclusivas que o ligassem aos crimes. Era suspeito pela polícia devido ao seu histórico de violência e seu comportamento errático. Suspeito número 4 Sir William Gould, médico da Rainha Victoria. Gould foi associado ao caso devido à teoria de que a família real estava envolvida. Essa teoria foi amplamente popularizada em livros e filmes, mas carece de provas. Suspeito número 5 James Maybrick, um comerciante de Liverpool cuja possível ligação com os crimes surgiu após o suposto Diário de Jack, o Estripador, vir à tona em 1992. O diário detalhava os crimes, mas a autenticidade do documento é amplamente questionada. Embora inúmeras investigações tenham sido realizadas e muitos suspeitos tenham sido identificados, a identidade de Jack, o Estripador, permanece um mistério. Até hoje, historiadores, detetives e entusiastas do crime tentam decifrar pistas deixadas nos becos sombrios de Whitechapel. Mas será que algum dia teremos respostas? E lembrem-se, o mistério nunca dorme.